Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, estar na tua casa mais uma manhã, iniciar o nosso dia, meu Deus, podendo glorificar o teu nome, fazer a tua vontade. É para nós uma grande bênção. E eu oro, meu Deus, para que não só esse culto, esse momento na tua casa, mas que o ato, meu Pai, de estar aqui esteja consagrando ao Senhor todo o nosso dia. Que o nosso dia seja um dia poderoso, que venhamos contar com o teu favor, que venhamos, meu Deus, ver a tua glória, que o Senhor faça, que o Senhor opere, que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Deus, abra os olhos do nosso entendimento. Quantas vezes que o que nos falta é o entendimento certo, para que também venhamos dar, meu Deus, a resposta certa, para que venhamos entregar, meu Deus, a atitude certa, para que o Senhor se agrade de nós. Como disse o Caleb, se o Senhor se agradar de nós, aquilo que nos prometeu, nós viveremos. Nós não precisamos ficar preocupados, aflitos, temerosos e tensos para sabermos o que vai acontecer, porque se agradarmos o Senhor, cada promessa que o Senhor nos fez será cumprida. Não é porque algumas nós não vemos e ainda não reunimos condições para que elas se cumpram, que não vão se cumprir, pelo contrário. O Senhor, meu Deus, está trabalhando. Enquanto nós estivermos debaixo da tua vontade, enquanto, meu Pai, caminharmos de acordo com a tua palavra, a nossa vida será guiada, será coberta, será protegida, será abençoada pelo Senhor. Eu peço, venha ao nosso encontro, que agora, que neste culto, meu Deus, da manhã, que neste momento de entrega, que em mais um clamor para mudanças acontecerem na nossa vida, que o Senhor nos ajude a recebermos a tua palavra, que ela não seja a cada um, meu Deus, estranha, algo, meu Deus, que venha como apenas um barulho para os nossos ouvidos e que fique ali, mas que não a recebamos. Pelo contrário, que a palavra entre, que ela venha fazer, meu Deus, e causar efeito, que ela traga, meu Pai, alívio, que ela traga mudanças, que ela liberte, que ela venha dividir a parte que ainda há em nós, meu Deus, que sentimentos prevalecem, que os pensamentos, meu Deus, não são do Senhor e não são nossos, mas de alguém que pegamos e ainda carregamos conosco. Eu peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados, os erros, as falhas, cada imprudência e inconsequência que nós cometemos. Eu oro e peço que o Senhor nos perdoe. Passa com teu sangue sobre cada um de nós. Nos ajuda, meu Deus, a fazermos a tua vontade, a darmos ao Senhor condições de crescimento e de avanços. Eu creio e eu entrego esse culto, meu Deus, eu consagro essa casa firme que nós estamos iniciando agora nas tuas mãos, para que ela seja bênção e instrumento de bênção do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor haja, que o Senhor opere, que o Senhor faça a obra na nossa vida e que a cada dia, meu Deus, como está escrito, que vejamos a diferença que há na vida daquele que te serve para aquele que não te serve. Eu peço o poder e a unção do Senhor sobre nós e eu tomo posse já de bênçãos, de respostas para as nossas orações e de mudanças em nome de Jesus. Eu entrego o andamento de todas essas 25 horas que nós temos a seguir. Que o teu Espírito Santo nos dirija, que o Senhor se agrade de nós e que nos recompense, nos abençoando, meu Deus, grandemente,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos ler um pouquinho mais hoje, 1 Samuel 19, versículo 4. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul, e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. E lhes impôs uma grande derrota, e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Aqui era a filha dele, tá, a Mical. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe tinha feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote.
Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido, ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso, o povo diz: está Saul também entre os profetas? Depois Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, e pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Então disse Davi: amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde, depois de amanhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe: Davi insistiu comigo que permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser: está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que entregar-me a seu pai? Disse Jonatas: nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou: quem irá contar-me se seu pai lhe responder asperamente? Jonatas disse: venha, vamos ao campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora, depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova, vão sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando tudo isso começou e espere junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando num alvo, e mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele: as flechas estão para cá, traga-as aqui, você poderá vir, pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro, não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele: olhe, as flechas estão mais para lá, vá embora, pois o Senhor o manda ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa, ocupou o lugar de costume junto à parede em frente de Jonatas, e Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me, pois a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei.
a ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, entristecido, porque seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino, e lhe disse: vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: vá, leve-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra, inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Primeiro aqui eu quero que você preste atenção no Saul. Quantas lanças Saul lançou? Várias, foram ou não foram? Só em Davi, com Davi lá, perdeu. Daqui a pouco, perdeu de novo. Daqui a pouco lançou no filho dele, Jonatas, perdeu de novo. Veja que essa fase da vida do Saul, cada investida dele, cada força que ele fazia, era uma perda de tempo, de vida, era uma perda de credibilidade, era um retrocesso. E, como ele disse aqui no final, ainda a gente vê para o Jonatas, né? Só falta o reino só para o Davi. Você não está vendo que enquanto Davi viver, seu reino corre perigo? Ele é uma ameaça para você. Ele é uma ameaça para a sua vida, para o seu reino, para o seu futuro, para o seu sucesso. A Bíblia diz aqui no começo, quando a gente leu lá os primeiros capítulos do 19, e eu quero que você esteja bem atento a uma coisa. Há momentos na vida da gente que só nós não vemos que tudo está errado, porque todo mundo vê. A filha do Saul, Mical, não respeitava ele. Vai dizer, por que você fala que ela não respeitava? Quando você mente para uma pessoa, quando você engana uma pessoa, quando você trai uma pessoa, você respeita ela? Respeitar como? Amar não é quando a gente diz, é quando a gente faz. É quando a gente corresponde. Então, o Jonatas, que foi onde a gente começou, o Jonatas, aquele homem sensato, a pessoa na casa do Saul que mais sensatez tinha, ele, tão logo, ele conheceu e conviveu com Davi, ele percebeu, esse cara é do bem, esse cara é de Deus, esse cara é bênção na minha casa, esse cara é bênção na minha vida, esse servo de Deus,
é bênção para o meu propósito, é bênção para o povo de Israel, é bênção para o reino do meu Pai, é bênção na nossa vida. O Jonatas detectou que Davi era um instrumento, que Davi era bênção. E o Jonatas, que era um homem que era conduzido pelo Espírito do Senhor, você vai ver, nós lemos aqui inclusive, que do começo ao fim a postura dele para com Davi foi a mesma. Uma postura justa, uma postura leal, uma postura sensata, uma postura de sensibilidade ao Espírito do Senhor, porque ele percebia, olha, Davi é bênção, então eu quero ele aqui na minha casa, eu quero ele aqui servindo a minha família, eu quero ele servindo aos propósitos de Deus, eu quero ele junto comigo. E aqui já começa para nós a absorção dessa palavra. Qual é a minha posição hoje em relação a todas as pessoas que me cercam? Não dá para uma pessoa que ela está de mal com todo mundo, ela estar em Deus. E essa é a primeira, sim, é a primeira mensagem clara que o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui nesse mês de dezembro hoje. Não acredite nessa mentira que alguns aqui se contaram. Eu estou contra tudo, estou contra todos e eu estou certo. Às vezes você confundiu aquela palavra que Jesus disse, que os nossos maiores inimigos são os da nossa casa, com você gerar inimigos. Quem era inimigo de Davi aqui, dessas pessoas que ele criticou, atacou, lançou, jogou lanças, que ele amaldiçoou? Quem era inimigo dele, de verdade? Quem que era? Jonatas era inimigo dele? Mical era inimigo dele? Davi era inimigo dele? Então, isso aqui, eu quero que você leve isso aqui para a sua família, família postiça, agregados e pessoas do seu convívio. Não só a família, aquele núcleo propriamente dito. Mas isso aqui, para mim, é um termômetro de como está a nossa sensibilidade espiritual, de como nós estamos em Deus. O quê? Se eu estou gastando a minha força, a minha energia, e estou perdendo ela, sabe, jogando lanças em quem não é o meu problema. E isso apenas por sentimentalismo, por um equívoco que eu alimentei. Quem sabe o que é uma bifurcação aqui? Bifurcação. Sabe o que é uma bifurcação? Todo mundo? Você concorda comigo? Se você estiver num caminho único e tiver uma bifurcação, quando tem uma bifurcação, de um caminho você passa a ter, mas daqueles dois você só vai ter um, é ou não é? Porque a bifurcação te obriga a você escolher. Não é assim? Então, veja que é falso isso, né? Aí eu tenho um caminho, agora eu tenho dois. Não, você continua tendo um. Se eu escolho o caminho errado, eu vou perder. E é assim que algumas pessoas estão vivendo. Elas, lá na bifurcação, elas fizeram a escolha errada. Elas estão gastando a energia com as demandas erradas. Elas estão se revoltando, atacando, lutando contra os inimigos errados. Por quê? Porque falta a direção do Espírito Santo. Ah, falta a direção do Espírito Santo? Não. Falta ouvir o Espírito Santo, porque ele está falando. Então, analisa aí, como é que está agora a sua vida? Hoje, 11 de dezembro de 2024.
Você está com um problema, você está gastando sua força para falar de alguém. Ainda que não seja, hoje a gente vive uma vida bem diferente, né? Não é, quando se usa a expressão falar nesse sentido, não quer dizer que literalmente você está falando. Mas às vezes a mensagem que você está trocando com alguém sobre alguém, porque o fulano é isso, porque o fulano me fez isso, porque o fulano não gosta de mim, porque o fulano, olha, ele está fazendo isso para me prejudicar. Você está tendo resposta já, confirmações. Você está jogando lanças e perdendo seu tempo. Você está jogando lanças que não estão tendo resultados. O Saul primeiro jogou lanças em Davi. E ali ele só foi preparando. Davi precisava daquilo? Sim. Davi precisava daquilo. Aquilo trouxe, pode ter certeza. Então a gente precisa pegar a palavra no todo. Aqui você pode ser o Saul. Ai, ai, ai. Se for o Saul, sacode aí. Mas tem gente aqui que é o Davi dessa história. Por que Davi precisava daquilo? Davi era muito novo. Muito novo. Junto com a falta da idade, o que a gente tem? Inexperiência. A gente é verde ainda. É ou não é verdade? Quando o Senhor, igual a Bíblia falou no domingo, Deus mandou? Não, Deus permitiu. Porque, inclusive, a gente vê que aqui tinha propósito. Houve um espírito maligno da parte do Senhor no Saul. Mas por que entrou um maligno? Por que não entrou um bom da parte do Senhor? Porque o Saul era o que ele estava aspirando. Ele foi alimentando os sentimentos errados. Então, aquilo foi para o Davi necessário, porque aquilo o ajudou a amadurecer num tempo que ele não teria pela frente. Sabe aquela inocência que a gente tem, que chega a ser ingenuidade, sabe? Porque uma coisa é ser inocente, outra coisa é ser tolo, né? Ingênuo, sabe? Bobo. A Bíblia diz, o Anderson está sendo malandrão. Não. A Bíblia diz que a gente deve ser simples como mas astuto ou esperto, está escrito como quem? Tem coisa que você não adquire do nada. Sabe, naquele dia a dia comum, então Deus vem, você estava naquele banho-maria, o Senhor vai lá e coloca assim uma tora de lenha para a temperatura aumentar e você chegar no ponto mais rápido. Isso é bênção. É agradável passar por isso? Não, mas é necessário. Então, eu preciso saber aqui se eu sou um Davi, que eu estou lidando com alguém que está sendo tomado, possuído por um espírito maligno. Isso acontece. Mas eu não sou novinho. Depende, de repente você tem idade, você tem experiências em áreas da sua vida, mas em outras áreas da sua vida você não amadureceu. E a gente tem que estar aberto para essa palavra, viu? Não é porque você não tem mais 17 anos, 18 anos, 20 anos, talvez você tenha 30, 40, 50, 70, mas tenha áreas que ainda você seja verde. Sabe, que você não aprendeu, você não amadureceu, que quando você teve a oportunidade, você não foi experimentado e não cresceu com a experiência certa, que é espiritual. Qual que é a experiência espiritual? Aquela que você vai tendo discernimento. O que uma pessoa é capaz de fazer nessa condição. Olha aqui, que espírito que está dominando essa pessoa. Olha até onde chega uma pessoa. Nunca duvide de duas coisas. Do poder de Deus e da capacidade de ir longe do ser humano. Está entendendo? Às vezes a gente falou assim, não acredito que tal pessoa faria isso. Quem já queimou a língua pensando, falando isso aqui?
Eu já pensei assim de gente que, não, tal pessoa não. Depois de tudo, né? Às vezes a gente ainda incrementa, não é? Depois de tudo que a gente viveu, depois de tudo que eu fiz por essa pessoa, depois de tudo que aconteceu, e de repente, é aquela situação que você imagina. Já pensou Davi? Davi só fez bem para o Saul. Se coloca no lugar dele agora. Garoto, cheio de vida, sabe, aquela fase ainda empolgada, o que eu posso fazer hoje para servir esse homem? Deixa eu compor uma música aqui melhor para aliviar ele. Olha, eu chego perto dele, eu toco, eu canto, eu louvo, eu percebo que ele fica bem, que ele fica liberto. E de repente ele está lá tocando, o Saul pega e ele, que isso? Daqui a pouco dizia de uma, vem outra, que isso? Mas o Senhor o livra. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Tem momento que essas lanças estão chegando. Então, aí agora a gente passa pelo fio da navalha. É aquela assim, é a espessura de uma lâmina para a gente não se amargar. Porque você que está vivendo a situação do Davi, você precisa entender certo. Deus está permitindo isso na minha vida. Eu estou buscando a Deus, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, dependendo da tua idade. Eu estou amadurecendo. Diga, eu estou amadurecendo. Diga, estou deixando de ser verde. Estou aprendendo, estou crescendo. Então, isso te gera? O que isso te gera? E com Deus, isso te gera o quê? Tem uma palavra que tem que gerar. O que gera com Deus? Se você pensar assim, se você está vivendo o que Davi estava vivendo, e você pensa assim, qual é a primeira coisa que você tem por Deus? Gratidão. Porque Deus está te dando uma coisa que a gente não consegue comprar. O que a gente não consegue comprar? O que a gente não consegue comprar, gente? Tempo. Você já pensou quantos anos o Davi ganhou aqui? Dá para a gente calcular isso ou não? Um rapaz com menos de 20 passou a ter experiências que tinha gente com 40 que não tinha ainda naquele nível. Né? E por quê? Porque eu acredito que as experiências que o Davi viveu com o pai dele, com os irmãos, não foram suficientes. Então ele precisava viver isso com alguém também muito importante, porque às vezes a gente tem uma tendência a olhar para fora, a olhar para determinadas pessoas com um olhar superior àqueles que a gente olha de dentro da nossa casa, da nossa família. Porque a gente tem que lembrar que o Davi já tinha vivido isso com os familiares dele, que era o pai e os irmãos. Não com lança, mas depreciar, desmerecer, não o honrar, não reconhecer o seu valor. Foi assim ou não foi? Mas sabe quando não foi suficiente? Então tem gente aqui que agora está fechando a conta, que você entende por que algumas coisas se repetem. Porque as primeiras não foram suficientes. Olha, lá naquele relacionamento, não importa o relacionamento, se foi seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu patrão, seu namorado, sua namorada. Talvez você teve um primeiro casamento, tem coisas que você já viveu, deveria ter aprendido naquela fase, e crido, não, eu creio, eu já sei que é assim. Não aprendeu. Aí o imensurável amor de Deus vem falar, não, eu quero você maduro, eu quero você madura. Você vai aprender. Você não vai se machucar, mas você vai ter aí você vai ter que fazer um contorcionismo. Eu vou te dar flexibilidade. Imagina o Davi, opa, passou aqui. Né?
Deus dá flexibilidade para isso. Diga, eu tenho flexibilidade. Porque eu tenho que me desviar. Então, para quem falava assim, eu não aguento, isso eu não consigo. Mentira. Mentira. Você tem que falar para você mesmo. Quando você vier esse pensamento, não, isso eu não aguento sim, eu tenho flexibilidade para isso. Igual Davi. Imagina o Davi tocando lá a harpa, o Saul lança a flecha, joga a lança e ele, opa, passa aqui, ó. Deus dá. Então aí ele amadurece, ele recebe tempo, porque tem coisas que quando a gente vive, aquilo nos acrescenta tempo, que a gente demoraria para aprender, para ver, para entender, né? Num processo normal de maturação, seria muito mais demorado. Então, o que eu disse que você tem que ter por Deus, você que está, no caso, no lugar do Davi, é gratidão. Por quê? Lembra que eu falei que aqui é o fio da navalha? Se você não tiver gratidão, o que você vai ter? Você vai ter amargura. Está entendendo ou não? Sabe por que amargura? Porque você vai canalizar as suas energias para a direção errada. Porque aqui, gente, é assim, ou você canaliza agora, você que está no lugar do Davi, agora nós estamos falando de Davi, daqui a pouco a gente vai para o Saul. Se você está passando, se você está vivendo a situação do Davi, você tem dois caminhos, é a bifurcação que eu falei, você está caminhando, aí você tem que tomar um, eu vou escolher ser grato a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está me fazendo passar por esse processo de maturação. Obrigado porque o Senhor me dá flexibilidade. Obrigado porque eu estou crescendo. Obrigado porque eu estou aprendendo. Obrigado porque é comigo, porque eu tenho condições para viver isso. Porque se não for assim, você vai se amargurar. Seu coração vai azedar contra alguém. E aí você, se não for essa a sua decisão, por isso ela tem que ser agora. Se não é essa a sua decisão, aí você passa a estar no lugar de quem? De quem, gente? De Saul. Qual que foi o lugar de Saul? Quem perdeu esse tempo. Quem não entendeu o processo. Quem começou a tomar cada situação como um ataque. Uma afronta gratuita. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está... Às vezes a gente está num nível, Senhor, tem misericórdia, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Saul era rei. Quem ungiu Saul? Quem ungiu Saul, gente? Quem levantou Saul? Deus. Não, Saul não se autoproclamou rei. Saul não foi lá e se antecipou, se precipitou, foi o carnal. Não. Saul foi levantado por Deus, foi ungido por Deus, recebeu o Espírito do Senhor até para profetizar. E a Bíblia diz que aquele que julga estar em pé, cuide, pois, para que não caia. Então aí, se eu não entendi o meu processo, se eu não pego, se eu não recebo a obra de Deus com gratidão, e desse jeito que eu estou te falando, Senhor, obrigado. É desagradável, Senhor, mas eu preciso disso. Então, eu recebo, eu aprendo com isso, eu cresço com isso, e eu caminho, Senhor. Eu estou crescendo com isso. Você tem que ter esse retorno teu, você falar consigo mesmo, você orar durante esses processos, você declarar. Tem gente que gosta de fazer registros disso para acompanhar o seu progresso. Então registra, não, esse aqui eu estava assim, passei por isso, senti isso, mas saí disso, evoluí nisso, cresci nisso, amadureci nisso. Porque senão você entra no processo do Saul. E o que aconteceu com o Saul? Até o que era bênção, ele começou a enxergar como um problema. O Davi nunca, não tem a única vez que o Davi,
ele falhou com Saul, o remorso lhe tomou conta e ele, logo assim em seguida, ele já foi lá e está errado, e ele não falhou prejudicando Saul. Ele falhou cortando um pedaço do manto de Saul, mas ele não sabotou Saul, ele não feriu Saul, ele não impediu Saul de crescer, ele não trabalhou para tirar honra, valores de Saul. Mas tudo o que o Davi fazia, o Davi, o Jonatas, a Mical, olha, só gente próxima, que aí eu volto para a palavra, eu não distorço a palavra. Uma coisa é a sua família entrar em conflito com você, pela sua fé, haver divergências. Divergência faz parte da convivência com seres. Com quais seres, gente? Você é humano. Você é humano. O ser humano, ele pensa. Ele tem opiniões, vontades, interesses. De tempo em tempo, uma pessoa com quem você convive divergir de você não pode ser tratado como ela se tornar seu inimigo. Divergir é saudável até. A gente precisa ter do nosso lado pessoas que têm a coragem e a flexibilidade de, quando não concordam conosco, falarem isso. Como, graças a Deus, que tinha alguém que teve visão do lado de Naamã, um servo dele, teve coragem de falar para ele. Foi bom ou não foi para ele? Lembra quando Naamã foi orientado lá pelo servo do Eliseu? Meu senhor falou que é para o senhor descer até o Jordão e se banhar 7 vezes. E ele ficou revoltado. Onde já se viu? Falar isso para mim, uma pessoa do meu nível, uma pessoa da minha posição, vamos embora. Eu fico pensando no servo dele, ficou naquele, será que eu falo? Será que eu não falo? Meu Deus, o que será que vai acontecer? Vamos perder essa viagem, eu posso tomar uma bronca, posso ser corrigido, posso ser punido. Vou falar. Meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa mais, vamos dizer assim, mais nobre, o senhor não teria feito? Mais difícil? Sim. Então, a gente já está aqui. Quanto mais ele ter te pedido para o senhor se banhar no Rio Jordão, a gente aqui está todo mundo pensando, já está aqui, faz. No que o Naamã fez o quê? Você está certo. Olha quanto que é bom. Às vezes tem alguém que diverge de você, você está, porque você não concorda comigo. Isso, não concorda, só isso. Não concordar não quer dizer inimizade. Uma pessoa não concordar com outra não quer dizer que ela está assumindo ser inimiga da outra, ela apenas não concorda. Mas ela está errada, tudo bem, mas ela tem o direito dela de discordar. Deixa ela. O tempo vai mostrar para ela, a razão vai mostrar para ela, Deus vai mostrar para ela. Tem pessoas, inclusive, que endurecem o coração para Deus no processo de maturação. Que se a pessoa não tiver algumas coisas, ela não vai entrar no reino de Deus como ela deve entrar. Eu falo, não vai ter aquela fé. Tem coisas na vida da gente que a gente não abre mão de ter vivido, por pior que tenha sido, mais difícil, porque aquilo foi a forma que nós precisávamos para chegar onde chegamos. Foi a condição em que Deus nos forjou. Nos colocou ali naquela morsa, naquele torno, não, vou te segurar aqui, não, Senhor, eu quero sair, vou te prender aqui, porque aqui você vai avançar, você vai crescer, você vai progredir. A gente não queria naquele tempo, naquele momento, naquela situação, mas foi a maneira que Deus trabalhou. Então, tem gente que está fazendo leitura errada. Não é a família que está lutando contra ela, que está brigando com ela, que está sendo inimiga dela, é a pessoa. Por quê? Porque ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Essa semana a gente tem falado disso. Então, olha, como diz a Bíblia, olha e veja. Não olha e se engane, olha e veja. Será que hoje você está gastando energia no que não deve?
E a palavra hoje não é em coisas. Hoje, especificamente, estou falando de pessoas. Analisa como você está olhando para cada pessoa à tua volta. E não só aquelas que estão perto fisicamente, mas aquelas que você mantém um contato. Pessoas que talvez nem estão na mesma região, mas que você tem um pensamento sobre elas. Porque chega um tempo da nossa vida que até a maneira como nós pensamos sobre as pessoas, isso pesa a nosso favor ou contra nós. A gente tem ouvido que tem coisas hoje que Deus não vai tolerar, dado o conhecimento que eu tenho, dado o entendimento que eu já tenho, como Ele tolerou lá atrás. Uma pessoa que tem uma atitude comigo e que eu também tenho uma atitude com ela. Eu posso ser julgado por uma pessoa que não conhece a Deus, que ainda não tem discernimento, mas eu não posso julgá-la. Ah, mas ela pode me julgar, falar isso de mim e eu não posso dela. Não. Se eu já tenho conhecimento, Deus espera que eu viva de acordo com o que eu já alcancei, o que eu já recebi. E isso está sendo uma trava na vida de algumas pessoas. Tem gente que o reino está travado, que a vida está travada, que mudanças que estão sendo apresentadas, pedidas, estão ali, impedidas de acontecerem, porque a pessoa, ela travou a vida dela com a maneira como ela olha, como ela vê, como ela julga, como ela trata, como ela reage com pessoas. Como aconteceu com Saul. Saul, ele estava colocando uma força onde não devia. Ele estava lutando, colocando o dinheiro de Israel, colocando o exército de Israel para perseguir o Davi. Davi era o problema dele? Se faça essa pergunta agora. Você que está aí, colocou alguém na tua cabeça como alguém que te persegue, que te odeia, que faz isso, que te prejudica. Se pergunta agora assim com sinceridade, tal pessoa é mesmo o meu problema? Você vai ouvir assim um sonoro de Deus, não. Tal pessoa não é o seu problema. Mas a maneira como você trata, olha, reage, pode sim estar sendo o seu problema. O que eu faço? Tira a mão disso. Tira a força disso. Para de gastar seu tempo, sua energia. Para, sabe, de demandar aquilo que você até já chamou de fé. Sabe aquelas orações do tipo, Senhor, faz justiça. Senhor, move para mostrar, meu Deus, que eu estou certo. Senhor, me honra para tal pessoa ver e o teu nome ser exaltado. Na verdade é o meu, né? Mas eu aqui para convencer o Senhor, eu falo, para o teu nome ser exaltado. Faz isso na minha vida, mas só aquela pessoa vê, Senhor. Se ninguém mais vê, mas aquela pessoa vê, o teu nome vai ser exaltado entre as nações. Não. Tem um monte de gente que ainda está detida pelo que sente, pelo que faz, pela maneira como está tratando algumas pessoas. E aí você fechou o céu para você. Por quê? Porque você já sabe. Porque você conhece a palavra. Que é o que o Saul fez. O filho, a filha, o Davi, até os servos, como estava ali na mesa, todo mundo vendo aquilo, e aquilo era ruim, era feio para ele. O único que tinha coragem de questioná-lo, de divergir dele, de pai, você está errado, era o Jonatas. E ele não ouvia, ele perdia aquela oportunidade, né? Na primeira vez que o Jonatas falou com ele, não, você tem razão, ele não é meu inimigo, eu vou restituí-lo, vou trazê-lo de volta aqui para a nossa casa. Mas da segunda já tinha cauterizado, ele já não dava ouvidos. Se você está ouvindo esta mensagem, você não está cauterizado ainda. Então dê ouvidos ao Senhor.
Se você é o Davi, cresça com cada experiência que Deus está te proporcionando, amadureça com elas, seja grato a Deus, não deixa o seu coração azedar. E se você está na condição do Saul, também agradeça a Deus por estar ouvindo e poder parar com a demanda que está gastando com pessoas desnecessárias. As pessoas não são as tuas inimigas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Mas quem que é o nosso inimigo? Quem que é o nosso inimigo, gente? O diabo, as forças espirituais. Não, mas tem gente que o diabo usa. Aí não é com você, luta contra o diabo. Vence o diabo, que os instrumentos dele serão inutilizados também. Mas não gasta a sua energia, não termine esse ano mantendo esse erro, a começar pela tua família. Se o teu coração está carregado, se você é aquela pessoa que você está aí cheia de mágoa, que você está atribuindo coisas da sua vida não estarem caminhando, andando, fluindo, porque tal pessoa te fez, porque tal pessoa não te fez, porque tal pessoa te falou, porque tal pessoa te distratou, porque tal pessoa é contra você. Você vai limpar o seu coração. Você vai orar ao Senhor. E você vai falar o nome dessas pessoas. Você vai liberar isso. Ah, mas por que tal pessoa que ela fez comigo? Que ela tenha feito mesmo. Mas não alimenta mais isso. Porque isso tem um poder de abrir portas e comportas sobre a sua vida. Se o Saul a tempo tivesse voltado, e veja que o Senhor mostrou para ele, quando ele foi mandando aquelas companhias de pessoas atrás do Davi, sabendo que o Davi estava com quem que o Davi estava, lembra aqui que a gente leu? Com quem que o Davi estava, gente? O Davi foi até o Samuel. O Davi foi até o homem de Deus, o profeta. Porque ele, olha, peraí, sabe, igual o Josafá fez, eu não sei o que fazer. Eu vou lutar contra o rei? Eu vou fazer do rei meu inimigo? Para onde ele foi? Para Deus. Foi para a voz de Deus na terra naquela época. Peraí, quem que vai falar comigo em nome de Deus? O homem de Deus, o profeta do Senhor, Samuel. O Saul está me perseguindo. Samuel, o Saul está querendo me matar. Samuel, fiquei sabendo agora que o Saul está com toda essa demanda contra mim. O Samuel, vamos orar. Vamos buscar Deus. Ó, a atitude que a gente tem que ter. Alguém está contra você, alguém está te perseguindo. Pode ser que tenha pessoas aqui que estão sendo perseguidas, que a família está sendo injusta, que tem pessoas do seu convívio, pessoas que você lidera, pessoas que te lideram, como era o caso do Davi, que estão agindo de forma, com uma força descomunal, uma injustiça contra a sua vida. Faz igual Davi fez. Vem buscar Deus. Vem dedicar tempo a Deus, vem para a igreja, vem orar por isso, vem jejuar por isso, vem ouvir a voz de Deus sobre isso. Senhor, fala comigo, Senhor, me equilibra, Senhor, tira de mim agora todos os sentimentos, porque nós somos humanos, nós temos sentimentos. Quando uma pessoa te causa algo, todo mundo, não tem aquele que não é, você é tentado com os sentimentos. Sentir algo, e aí, sentir é do ser humano, alimentar é a escolha. Ah, tal pessoa falou de mim, tal pessoa me prejudicou. Você sente mal, você fica triste com aquilo. O que você não pode, sendo advertido como está sendo, é alimentar isso e isso passar a ter poder de amarrar a sua vida, como a vida do Saul foi amarrada. Olha como Saul terminou a vida dele. Alguém quer isso para a vida aqui? Você quer esse fim de vida para você? Ninguém quer. Então não deixa chegar nesse ponto. Ah, eu cheguei num ponto, entrega para Deus. Limpa o seu coração. Tira o peso que você colocou, que você deu a tal pessoa sobre a sua vida. Pede para o Senhor limpar o seu coração. Entrega o teu caminho a Ele. E se apega com Deus.
ora a Deus. Passe mais tempo louvando a Deus, falando dos feitos do Senhor, vendo se você está aplicando o princípio da gratidão, e não falando de pessoas. Ah, mas veio alguém para falar que tal pessoa, não dê ouvidos, não alimente isso. Não alimente. Você vê lá no Salmo 100 que quando alguém vem te falar da conduta de alguém que é teu inimigo, você deve falar assim, para de falar, não quero ouvir. Porque isso muitas vezes são aquelas setas, aqueles dardos que a Bíblia diz inflamados do maligno, que é o que muitas vezes você usa como combustível para alimentar o ódio, raiva, sentimentos dessa espécie, que tem poder de amarrar a sua vida. Saul tinha tudo para ser um grande rei, um homem poderoso, abençoado, mas não foi Davi. Não foram os filisteus, mas foi ele quem sabotou o próprio reinado. E o Senhor está dando condições, informações, o Senhor está nos dando espírito para não nos sabotarmos, inclusive para não perdermos bênçãos e a vivência de promessas que Ele tem para nós esse final de ano. E você deve beber desse espírito, receber essa palavra e já colocá-la em prática em cada área que ela cabe, que se aplica na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito, coloque ele no seu coração. Com seus olhos fechados e com uma oração sincera. O que você já detectou da sua vida, não deixa, para daqui a pouco, já trata agora. Senhor, eu alimentei tal coisa, eu dei margem para isso. Eu estou lançando, eu estou jogando lanças. Tem gente aqui que está gastando tempo, dinheiro, conversas, onde não é o seu problema, em quem não fez você chegar onde você chegou. Tem gente que está, não, mas é porque não é o fulano. Tira isso da tua cabeça, nem repita mais isso. Fica com a palavra. Fica com a palavra. Não viva mais pelos sentimentos. Os sentimentos não te levaram a um bom lugar. Não fizeram sua vida deslanchar. Os sentimentos te amarraram, fizeram você perder momentos que deveriam ser incríveis, que você estava ali remoendo coisas. Tem gente aqui que as últimas lanças que lançou, perdeu. Ah, eu vou fazer isso. Deu no quê? Ah, agora eu vou fazer aquilo. Deu no quê? Ah, eu vou ficar agora emburrado porque eu não quero que tal pessoa... Deu no quê? Se abra para a palavra do Senhor. Você que está amadurecendo, independente da idade que tem, agradeça. Não se revolta, não. Se quebranta. Se permita ser moldado pelo Senhor. Ser trabalhado pelo Senhor. Quando Deus coloca uma pessoa difícil no teu caminho, hoje é pela fé que você agradece a Deus, mas lá na frente você vai agradecer com satisfação. Eu já falei aqui, eu trabalhei com 2 dos piores líderes que eu já conheci na minha vida, que já passaram no ministério. Para mim, foram os 2 piores. Eu trabalhei com os 2, um na sequência do outro. Sabe, tinha dias assim que eu falava, meu Deus do céu, eu me perguntava, que propósito tem isso aqui?
Senhor, que propósito tem isso aqui, meu Deus? Que propósito? Onde tem propósito nisso aqui? Não era a atitude certa, não era a melhor atitude. Mas como diz o Senhor para a igreja, lá no Apocalipse, com a pouca força que eu tinha, eu me mantive fiel e leal. Às vezes, me arrastando em algumas coisas, no limite do questionamento, mas eu fazia. Eu atendia aquilo que me era proposto. Eu cumpria com aquilo que era determinado. Gostava? De jeito nenhum. Queria? Não. Mas fazia. Hoje eu estou aqui. Hoje eu posso falar disso. Hoje eu posso mostrar para você como cada um aqui tem gente que tem suas experiências de tempos que não foram nada agradáveis e que você estava ali, firme. E estar no lugar de Davi é a bênção. O que você não pode é, se estiver no lugar de Saul aqui, não continuar nesse lugar. Parar. Para de alimentar os sentimentos. Para de aceitar as informações que estão alimentando esses sentimentos. Para que o Senhor venha te honrar, te responder às orações. Seus inimigos não são seus familiares. Não são as pessoas que Deus colocou à tua volta. O seu inimigo é o diabo e os demônios, que querem que você tenha o mesmo fim que eles terão na eternidade. O lago de fogo e enxofre. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai. Obrigado. Obrigado por essa direção que o Senhor nos dá, porque o Senhor não quer, o Senhor não tem, meu Deus, para ninguém terminar esse ano como alguns estavam vivendo até hoje. Quantos aqui, Senhor, estavam lançando lanças, estavam jogando, meu Deus, seus dardos, e perdendo seu tempo, sua vida, sua energia, seu dinheiro, perdendo oportunidades, porque, meu Deus, estavam focados e voltados para a coisa errada, para a direção errada, para as pessoas erradas, lutando contra os inimigos errados. E eu oro agora, para que as escamas que estavam nos olhos de tais pessoas caiam por terra, em nome de Jesus. Que caia por terra, Senhor, essas escamas. Que o Senhor, meu Deus, ajude elas agora a abrirem os olhos espirituais e verem o que elas não viam. De tirarem a mão, de não mais, meu Deus, colocarem essa força, essa demanda contra pessoas, principalmente contra a família, contra pessoas que o Senhor enviou para ser aliados, para serem, meu Pai, pessoas que venham abençoar. O Davi não prejudicava o Saul. O Jonatas não estava contra o Saul, a Mical não estava contra o Saul, ninguém aqui que nós falamos o prejudicou, e ele via como se todos estivessem contra ele o prejudicando. Joga por terra agora, meu Deus, cada pessoa que tem olhado para pessoas como Saul olhava, para os seus aliados, para os seus filhos. Se alguém tem olhado assim, para os seus amigos, aliados, parceiros, para a família, para o cônjuge, eu oro para que essas escamas caiam por terra agora em nome de Jesus. E que pessoas, meu Deus, não continuem mais sendo roubadas. Que o Senhor, meu Pai, as faça ver. Que aquelas que tomaram um caminho, meu Deus, que o Senhor reprova, que voltem, que recuem, que retrocedam. E que agora escolham, meu Deus, o caminho certo, o caminho que o Senhor aprova. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor fortaleça esse Davi que está aqui. Essa pessoa, meu Deus, que tem sido testada, que tem sido experimentada, que tem sido forjada para adquirir, meu Pai, experiência, conhecimento, para crescer, meu Pai, para receber uma das maiores bênçãos do Senhor, que é o tempo. Quantos aqui têm recebido, meu Deus, uma experiência que demoraria anos, que levaria anos, meu Deus, para adquirir, mas com as permissões do Senhor tem adquirido, tem visto, tem vivido, tem passado,
E eu oro para que cada um receba a graça, favor do Senhor, e a palavra de ordem, meu Deus, que é a unção. Que essa pessoa tenha unção para passar pelo que ela tem de passar, para enfrentar o que ela tem que enfrentar, e para sair melhor, meu Deus, do que ela entrou em cada uma dessas situações. Dê flexibilidade, dê, meu Deus, temor, coloca temor em cada um, dê visão, que onde tem faltado visão e sabedoria, que o Senhor dê visão e sabedoria, para que cada um, meu Deus, venha aproveitar ao máximo cada oportunidade que o Senhor está nos dando. Eu oro e consagro cada um aqui nessa manhã, meu Deus, para viver as mudanças que o Senhor tem nos prometido. Que assim como aconteceu com Josafá, que quando não sabia o que fazer, eles foram para o templo e oraram, e buscaram, e jejuaram, e clamaram ao Senhor. Eis-nos aqui mais uma vez, meu Deus, clamando também, buscando, meu Deus, invocando o nome do Senhor, para que o Senhor, meu Pai, se agrade de nós, para que o Senhor, meu Pai, venha nos responder, para que o Senhor venha atender a cada um dos nossos clamores. E eu clamo por mudança, eu clamo, meu Deus, por cura, eu clamo, meu Pai, para que situações sejam definidas pelo Senhor, eu clamo, meu Pai, para que cada injustiça caia por terra, eu clamo, meu Deus, para que o Senhor tire o teu povo da vergonha, da humilhação, que o Senhor tire o teu povo, meu Deus, da lama, e coloca o teu povo assentado entre os príncipes, que é a palavra do Senhor. Eu clamo, meu Pai, para que se cumpra a palavra profética que nós recebemos, de que os nossos familiares sairão da fazenda dos porcos e virão para a casa do Pai. Eu clamo, meu Deus, para que em cada área da vida dessa pessoa, que ela tem crido, que ela tem depositado a confiança dela no Senhor, e tem buscado, tem pedido, tem batido na tua porta, que ela receba, que ela encontre, que a porta do Senhor seja aberta, meu Deus, e que mudanças aconteçam. Abençoa, meu Deus, o teu povo. Responda, Senhor, a cada oração. Eu oro em nome de Jesus e eu declaro orações respondidas nesse dia. Eu declaro que o Senhor libere bênçãos. Eu declaro, meu Pai, que o Senhor dê respostas. Que as respostas, meu Pai, que nós não alcançamos com esforço, com trabalho, com investimento, meu Deus, material, com o apoio de pessoas, que venha, meu Pai, da tua boca, que venha das tuas mãos, que venha, meu Pai dos céus, que o sobrenatural aconteça. Nós acreditamos em milagres, Senhor, e por isso buscamos e pedimos por milagres. Eu declaro que o teu povo seja curado. Cura enfermidade, Senhor, que não tem cura para a ciência, para a medicina. Cura essa pessoa, cura o familiar dela, cura, meu Deus, a família dela. Senhor, restaura esse casamento, que para todos os efeitos não tinha jeito. Restaura esse casamento, essa família. Traz, meu Pai, de longe aqueles que se foram, e traga, meu Pai, para o seu lugar, meu Pai, devido para a família, para essa casa, para a tua casa e para a casa dessa pessoa. Eu declaro, meu Deus, situações impossíveis, situações sem prazos, sendo definidas, meu Deus, neste mês de dezembro. O Senhor, meu Pai, confirmando promessas que nos fez para este ano. Nós, meu Pai, atravessando o nosso Jordão, pisando na terra prometida, recebendo aquilo que é nosso por direito. Abençoa, meu Deus, o nosso povo. Eu declaro a tua bênção. Eu declaro, meu Deus, o teu poder. Eu declaro, meu Pai, que a tua unção seja derramada e que a unção venha despedaçar todo o jugo que tinha se instalado na nossa vida. Jugo de vergonha, de humilhação, de doença, de maldições, meu Pai, de misérias. Eu declaro que o jugo venha despedaçar, meu Pai, agora. Que ele seja despedaçado por causa da unção. Que o Senhor, meu Pai, libere sobre nós a tua unção, a unção de mudança, que eu creio, eu declaro sobre mim, sobre o teu povo, sobre a igreja do Senhor, e eu declaro que a unção faça diferença esse mês, e que assim como Josafá e o povo de Judá e Jerusalém, que cada um dos nossos itas sejam derrotados por estarmos na posição de adoração que o Senhor nos mandou estar durante esse período. Nos dê vitória, Senhor.
eu concordo com cada oração em mais um dia de clamor. Eu concordo com mudanças, eu concordo com curas, eu concordo, meu Pai, com prosperidade, eu concordo com definições, eu concordo com a Tua bênção, eu concordo, meu Pai, com mudanças na vida do Teu povo, e eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.